Nesta videoaula, irei apresentar um pouco as diferenças entre os mitos do Messias judaico e o Messias cristão. Lembrando que o judaísmo foi a primeira religião monoteísta abraâmica, ou seja, as três religiões monoteístas da linhagem abraâmicas, primeiro o judaísmo, segundo o cristianismo e a terceira o islamismo. Mas a primeira de todas, antes das religiões monoteístas abraâmicas, foi o zoroastrismo, pelos persas, do Império Aquemênida. Resumindo, a primeira religião monoteísta, sem ser da linhagem abraâmica, foi o zoroastrismo, mas a primeira religião monoteísta abraâmica é o judaísmo. Engraçado, pode perguntar essas informações a um cristão que ele vai dizer que nunca ouviu falar sobre isso. Enfim, as diferenças entre as lendas dos Messias judaico e cristão. Lembrando que, atualmente, existe várias classificações de judaísmo. São eles: o judaísmo ortodoxo, o judaísmo reformista e o judaísmo conservador. No judaísmo ortodoxo, eles têm uma concepção de que o Messias é um homem simples descendente de Davi, que vem para reunir os judeus como um governador, um rei, e não um ser todo-poderoso metafísico, que vem numa nuvem com glória e poderes, assim como o Messias cristão. E eles acreditam que esse Messias vem para governar Israel e estabelecer a paz e restaurar o terceiro templo de Jerusalém. Para os judeus, esse suposto Messias que eles esperam é até o ano 6000. Lembrando que eles acompanham seu próprio calendário. Atualmente, eles estão no ano 5785. Então, eles têm ainda 215 anos para esperarem pelo Messias. Isso na visão judaica ortodoxa. E esse Messias, ele só vem para governar Israel e não o mundo. Já para o judaísmo reformista, já tem uma concepção diferente do judaísmo ortodoxo sobre o suposto Messias, onde no judaísmo reformista tem uma crença em um Messias onde a própria humanidade tende de alcançar entre si mesmo, onde a própria humanidade tem que viver em harmonia, fazer sempre o bem e preservando sempre a paz, sem guerra e violência. Então, para o judaísmo reformista, não tem essa concepção de vir um Messias, e sim, onde a própria humanidade é que pode estabelecer a paz. Ou seja, tudo depende de nós mesmos. Já para a concepção messiânica cristã, é um Messias totalmente metafísico, onde vai vir sobre as nuvens com glória e poderes, que vai surgir aos quatro cantos do mundo como relâmpago, que vai julgar os vivos e os mortos e levar seus escolhidos. E o pior, que o Messias do cristianismo tem muitas contradições. Cada vertente religiosa cristã tem uma visão diferente sobre o Messias cristão. Mas todas as vertentes cristãs acreditam em um Messias que vem para salvar a humanidade, os escolhidos. Mas, na verdade, esse mesmo Jesus do cristianismo também vem só para salvar os judeus e não a humanidade em si. Vários versículos no Novo Testamento deixam claro que o próprio Messias dos cristãos não vem para salvar a humanidade em si, mas sim um povo escolhido, esse povo, o povo de Israel. Até porque na época não se tinha noção de mundo, de humanidade. O mundo para eles só era os territórios que hoje é o Oriente Médio. Para você ter noção, os europeus até os meados do século XIV e XV ainda não conheciam o Oceano Atlântico. Eles só navegavam o mar Mediterrâneo, porque eles achavam que existiam monstros marítimos que devoravam os navegadores, ou que existia um abismo onde os navegantes ou navegadores
caíam dentro. Navegar o Oceano Atlântico não era tarefa fácil. Este oceano era conhecido como Mar Tenebroso, pois havia a ideia difundida pela Igreja Católica Apostólica Romana que os oceanos eram habitados por monstros marítimos. Além disso, alguns acreditavam na ideia de que a Igreja Católica difundia que a Terra era plana. E por ser plana, acreditavam que existia um abismo no fim da Terra, ou do próprio oceano. Então, no século XIV e XV, ainda com a mente dessa, imagina no século I ou antes disso. Eram mentes totalmente retrógradas, fechadas só onde eles viviam e faziam trocas culturais e comerciais. Conclusão: e o pior, que as pessoas não percebem que tudo isso são adaptações humanas, são concepções mitológicas de cada povo, épocas, culturas e adaptações culturais e religiosas de outras religiões, de outros povos que já viveram ou que ainda vivem em outras regiões. Porque era o mais que acontecia. Um povo dominava outro povo, e aquele povo dominado teria que se adaptar ou incorporar sua religião à religião do povo que o dominou. Também existia muita aculturação. É quando um povo recebe influência cultural de outros povos, seja ela econômica, religiosa, política, etc, etc, etc. Por hoje só e até o próximo vídeo.